Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos na última semana do relógio de oração. Eu acredito que muita gente vai continuar nesse mesmo propósito, devido à experiência que está tendo com o Senhor. Muito maravilhoso você poder buscar a Deus e tirar esse tempo, né? Separar esse tempo, porque a oração é um tempo que você tira na sua vida, que você tira de outra coisa. Ninguém tem um tempo sobrando. Falei, eu tenho esse tempo sobrando, eu vou orar nesse tempo. Ninguém tem. Nosso tempo é todo ocupado, não é? Essa vida está uma loucura, o ativismo. Então, para você orar, é um tempo que você tira e fala, eu estou separando esse tempo para orar. Você vai tirar de alguma coisa. O tempo que a gente está aqui hoje, adorando a Deus, é um tempo que a gente tirou de alguma coisa. Eu deixei de fazer alguma coisa para estar aqui. Porque se a gente não estivesse aqui, ia estar fazendo alguma coisa. Você deixa de assistir um filme, você deixa de ir na casa de alguém, você deixa, eu estou precisando descansar, eu estou cansado, você deixa de descansar, você deixa um monte de coisa, mas eu vou adorar a Deus. E Deus agrada disso. E esse momento que a gente está tirando 1 hora de oração, é aquele momento que a gente tira de alguma coisa, né? Quem está orando de madrugada, é o momento que ele tira do sono dele. Tira do sono dele. Eu estou orando de 6 às 7. É o momento que eu tiro do meu sono. Seja domingo, seja sábado, seja segunda, seja terça. 6 às 7 eu estou ali buscando a Deus. Buscando ao Senhor. E Deus tem feito maravilhas. Então nessa última semana, intensifica aí. Quem puder unir com essa oração, unir o jejum. Jejue também. Busque a Deus, que a Bíblia fala que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, encontra. Tem muita coisa nessa vida que a gente procura e sai frustrado. Você vai atrás de um político procurar, sai frustrado. Você vai atrás de uma empresa, às vezes sai frustrado. Você vai atrás de um amigo, às vezes até atrás de um filho, de um parente, de um pai, de uma mãe. Você pode sair frustrado. Mas diante de Deus, ninguém sai frustrado. Ninguém. Todo mundo encontra e leva. Então todo mundo que está buscando a Deus de coração já está recebendo a sua bênção. Amém? A gente está mudando o climatizador de lugar, então, mas esse culto ainda não está funcionando, porque eles instalaram aqui em cima da lajinha. Então o barulho do motor, que é muito forte, ele dá um eco nesse cômodo aí, nessas paredes, e entra pela porta da igreja. Então quando a gente aumentava ele vai do 20 ao 40. Quando a gente passava do 30, começava a incomodar o barulho, principalmente quem está aí atrás, perto dele. Então a gente custei agendar com a empresa para vir, coloquei lá do lado de fora na torre, para diminuir o barulho, para a gente, quando tiver calor, igual fez vários dias aí, a gente poder aumentar a potência dele, que ele tem, usufruir do potencial que ele tem, sem incomodar tanto aquele barulho. Então vai diminuir bastante. Já está hoje, ele falou que ia terminar, não conseguiu. Faltou pouquinho para terminar, já fez quase tudo. Então amanhã termina e domingo já funciona, já no local correto. Tudo bacana para a glória do Senhor. Amém? A gente não ficou satisfeito, é um aparelho muito bom, mas não ficou do jeito que a gente queria. Então eu liguei, cobrei do pessoal, eles vieram. A gente vai pagar uma diferença aí, porque está gastando o material para fazer ali. Mas vale a pena, que vai ficar bom e a gente vai ficar satisfeito. Porque as coisas na casa do Senhor a gente tem que fazer como se fosse para a gente. Pode ser de qualquer jeito, não. Se fosse para mim na minha casa, eu ia pedir para mudar, eu ia falar que eu não estava satisfeito. Para o Senhor a mesma coisa. Do mesmo jeito, quando eu vou comprar alguma coisa para mim, eu faço cotação, eu olho onde está mais barato, onde tem o melhor preço. Para a igreja eu faço a mesma coisa. A gente olha onde tem o melhor preço. A gente não compra igual política aí não, de qualquer jeito, comprando um negócio de qualquer preço. Não. As coisas do Senhor têm que ser tratadas com zelo, né? E a gente fazer a obra de Deus relaxadamente, a gente é chamado de maldito. E eu não quero. Você quer? De jeito nenhum. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45. Vamos ler versículo 4. Vamos ler o 3 também. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas.
para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Amém? Pode assentar. Não tem como não chamar a nossa atenção essa fala de Deus, virando para esse homem e dizendo o que ele disse aqui no versículo 4: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. O meu servo Jacó e Israel, o meu escolhido. Quem não conhece a história e não leu pouco a Bíblia, vai entender como óbvio que Deus está falando, tratando de duas pessoas, não é? O meu servo Jacó e Israel, o meu escolhido. Tanto que ele põe o i, então outra pessoa. Então é fácil entender que ele está tratando de duas pessoas. E ele está tratando de duas pessoas ou não? Fica a pergunta. Porque aqui está falando de duas pessoas. Só que Jacó foi um homem, sempre um homem de fé, mesmo quando andava no erro, mesmo quando andava pecando, na prática do pecado. Mas uma coisa ele tinha: fé. E depois da sua conversão, do concerto com Deus, Deus falou: não vou te chamar mais Jacó, e sim Israel. A partir de agora eu te chamo de Israel. Então, não existe uma pessoa Jacó e a outra pessoa Israel. É a mesma pessoa. Mas aqui Deus trata como duas pessoas. Porque o Israel aqui não está falando da nação, não está falando do povo, não está falando de um conjunto de pessoas, está falando de uma pessoa, é o nome de uma pessoa mesmo, é do próprio Jacó que passou a chamar Israel. Ele está mencionando a mesma pessoa e dando a entender que são duas. Mas a gente precisa entender o seguinte, que do ponto de vista literal, baseado em uma certidão de nascimento, baseado em um RG, baseado em um CPF, é impossível, estaria errado esse texto. É impossível eu virar para uma pessoa e tratar ela como duas pessoas. A gente vê, é muito comum a gente ver quando a pessoa está fugindo da justiça, está com algum problema, está sendo procurado, às vezes crime, e está sendo procurado para ser preso, a pessoa se transformar, faz até cirurgia, não é? Rapa a cabeça, deixa a barba crescer, faz cirurgia, muda a fisionomia, faz alguma coisa para mudar, pinta cabelo, troca, começa a vestir de uma forma diferente, para não ser reconhecido. E às vezes consegue até outros documentos falsos. Troca o RG, troca CPF, coloca outro nome, aí começa a dar o nome falso, abre até conta de banco com nome falso, mas ele continua sendo aquela pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito de mudar a personalidade. Então, no ponto de vista literal, seria errado o que Deus estava falando aqui. Você, Jacó, meu servo, e você, Israel, meu escolhido. Mas se a gente analisar no ponto de vista de Deus, que não trata a gente como um número, que não olha a gente pelo nosso CPF, que não olha a gente pelo nosso RG, que não avalia o homem pelo saldo que ele tem na conta, que não avalia o homem pelo diploma que ele tem na sua parede, que não avalia o homem pelo grau de instrução ou grau de escolaridade que ele tem, ou pela sua profissão. O nosso Deus que tem outra maneira de avaliar, olhando pelo fator comportamental,
aí sim é fácil falar que aquela pessoa é outra pessoa. Aí sim é fácil compreender que aquele já não é mais aquela pessoa e agora é uma outra pessoa. Não no sentido literal, mas no sentido de comportamento. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Esse é o propósito de Deus da transformação na nossa vida, para que o mundo também possa usar essas palavras que Deus usou para Jacó e Israel, que se tratava da mesma pessoa, mas Deus tratando ele como duas. Que Deus possa nos ver também como duas pessoas. Uma antes de conhecer Jesus, uma antes de ser cheia do Espírito Santo, e a outra depois da transformação e da mão do Senhor sobre a nossa vida. Porque Deus entra na nossa vida para realmente nos transformar em uma nova criatura. Deus entra na nossa vida para que nós sejamos diferentes, como o irmão Edivaldo aqui já disse, e isso agrada a Deus. Eu já fui isso, aquilo outro, mas agora não, eu vivo para a glória de Deus. Isso é ser outra pessoa, no sentido bom da palavra. Isso é transformação de Deus na nossa vida. Nós vemos que a vida de Jacó, antes da sua conversão, ele tinha um monte de erro, mas ele tinha uma virtude. Essa virtude foi suficiente para que Deus escrevesse esse texto. O que Deus está falando aqui? Meu servo Jacó. Deus está falando, quando você era Jacó, quando você era mentiroso, porque o Jacó era mentiroso, o Israel não. O Jacó mentia, ele era mentiroso. Isso não é coisa de servo de Deus, não é? O Jacó enganava, e a gente não pode enganar. Jacó enganou até o pai, né, irmã Eva? Enganou até o pai, fingiu, se passou pelo outro, não é? Foi enganador, trapaceou, fez um monte de coisa que não agrada o coração do Senhor. E nem por isso Deus chamou ele, Deus deixou de chamar ele de seu servo. Por quê? Que Deus não considerou ele como ímpio, como um que faz parte de outros povos, que não tem aliança com ele? Por que Deus não falou, eu estou te odiando, Jacó? Mas ele falou assim, eu estou odiando Esaú. A Bíblia fala, Deus odiou Esaú e amou Jacó. Não fala de Israel, fala do torto. Fala do que está no erro, do que está no engano. Não é por causa do erro, não é por causa do engano. Ele tinha todos esses defeitos que incomodavam sim o Senhor, tanto que Deus chamou a atenção dele, tanto que ele pagou pelos seus erros, tanto que ele colheu tudo de mal que ele fez. Ele enganou seu irmão, enganou sua família, quando chegou lá foi enganado por Labão, não é? Ia casar com uma, foi enganado, depois quando viu já tinha ido, já tinha feito aliança, teve que trabalhar mais 7 anos, não é? Foi uma bagunça, pagou. Deus não poupou ele não, da consequência não. Deus cobrou dele, mas ele tinha uma virtude para que Deus dissesse isso. Quando você era Jacó, você ainda era meu servo. Porque você tinha uma virtude que sobressai a todas. Sabe que virtude que é? Fé. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Esaú tinha um monte de virtudes. Tinha muito mais virtudes em termos de números do que Jacó. Eu não vi Esaú mentir, eu vi Jacó mentir. Eu não vi Esaú enganar, eu vi Jacó enganar. Eu não vi Esaú passar o pai dele para trás, eu vi Jacó passar o pai dele para trás. Esaú era trabalhador, falava a verdade, cara honesto. Mas quando os dois começaram a conversar sobre a bênção da primogenitura, aonde ali só estavam os dois naquele lugar, e não tinha uma testemunha, não tinha autoridade, eles estavam ali
é como se eles pensassem, só está nós dois aqui, Deus vendo. Aí Esaú falou, problema. Esse negócio de Deus está vendo, eu entrego tranquilo. Eu ganhando meu prato, algo que eu estou palpando, que eu possa apalpar. Libera uma palavra aí, Esaú. Libera uma palavra, você liberando a bênção da primogenitura para mim, que Deus é nossa testemunha. Libero. Ele falou, e Jacó pensava assim, se Deus ouvir, é minha, porque eu creio. Eu creio que os céus estão atentos, eu creio que Deus é vivo, eu creio que Ele ouve, eu creio que uma palavra liberada, Deus está ouvindo e Ele é testemunha. E Esaú falou, que nada, fala o que você quiser. Esaú preocupava com o homem. Esaú preocupava, se tivesse uma testemunha ali, um documento para assinar, ele preocupava. Mas o negócio de falar diante de Deus, estava nem aí. Mas Jacó, com todos os seus defeitos, ele tinha uma virtude. Ele falava, eu creio que se você liberar uma palavra, Deus assina no céu. Ele tinha fé. Aí com todos os defeitos, eu falei, essa virtude aí sobressai a todas. Então mesmo quando você era errado, você era meu servo. Porque você nunca deixou de crer em mim. Meu irmão, tem gente que até anda muito certinho, até é honesto, né? Até é prestativo, mas não tem fé. Se falar assim, você está demitido, ele perde o chão, ele desespera, ele bate com a cabeça na parede, porque não crê em Deus. Ele crê nos recursos que ele tem, ele crê no emprego, ele crê num monte de coisa. Mas quando fala, quando põe ele numa prova, ele desespera. Quando vai provar a fé dele, ela queima como palha. Sabe que a nossa fé é provada? E ali, Jacó saiu daquele jeito, e quando Deus encontrou ele lá no deserto, que fez de uma pedra o seu travesseiro, e dormiu, sabe por quê? Quem tem fé dorme. E Deus falou com ele naquele lugar, e o anjo descia e subia e falou com ele. E ele falou, Deus falou comigo neste lugar, eu vou marcar este lugar, porque eu tive um encontro com Deus, e a partir de hoje eu vou parar de mentir, eu vou parar de enganar, eu vou parar, porque Deus tem bênção na minha vida, eu tenho que consertar a minha vida. Ele consertou as beiradas, tudo que ele tinha que consertar, mas ele manteve a mesma fé que ele sempre teve. Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus troca o nome dele. E agora, chega na casa de Labão, não é um enganador, não é um mentiroso, não é um trapaceiro. Chega na casa de Labão, um homem que fez um verdadeiro concerto com Deus. E que tem fé. Esse homem cresce. Essa pessoa cresce. Porque ele começa agora a aplicar tudo o que ele sabia e pôr sua fé em prática. Aí a fé que ele já tinha, ela é colocada em prática na vida financeira. A fé que ele já tinha, ela é colocada em prática na sua profissão. A fé que ele já tinha, ela é colocada na sua plantação, ela é colocada na sua família. Sabe o que aconteceu? A plantação dele multiplicou, os gados dele multiplicaram, a família dele multiplicou, foi toda abençoada. Tudo que ele colocava à mão, multiplicou. Quando ele chegou na casa de Labão, Labão estava ali recebendo ele com dó, com pena. Labão estava falando assim, vou quebrar seu galho, eu vou te dar uma ajuda, eu vou tirar você da rua, eu não vou deixar você desamparado, com dó, com pena. Chegou ali como um pedinte, chegou ali como um qualquer. Mas quando ele falou que ia embora, Labão implorou para ele continuar. Labão implorou, falou, fique por favor, você me faz muita falta. Você é um camarada que tem um diferencial, você tem a bênção de Deus na sua vida, você me faz muita falta. Meu irmão, é isso que Deus vai fazer com a nossa vida. Tem gente que já foi tão problemático, não é? Porque deixou a carnalidade falar mais alto, o inimigo às vezes está tirando proveito, mas de maneira que você vai deixando Deus trabalhar na sua vida, mudando seu caráter, mudando a sua vida, te dando outro nome, você vai começando a viver na presença de Deus, e isso acontece porque daqui a pouco, aonde você não era tão bem visto, aonde você não era tão bem-vindo, as pessoas vão implorar, fica mais um pouco, você é tão abençoado.
Eu estou vendo a glória de Deus na sua vida. É deixar a transformação de Deus acontecer a cada dia. Tem gente que vive com Deus 5, 10, 15, 20 anos, mas não permite que Deus o transforme. Continua ignorante do mesmo jeito. Continua boca dura do mesmo jeito. Continua mentiroso do mesmo jeito. Continua desonesto do mesmo jeito. E não muda de vida, não é transformado, porque não deixa Deus trabalhar o seu interior. O dia que Jacó deixou Deus trabalhar no seu interior, ele foi transformado. E Deus falou assim: você foi transformado, você sempre teve fé. Quando você era Jacó errado, eu ainda estava te contemplando, porque você tinha fé. E depois que você foi transformado, a sua fé começou a gerar fruto. Meu irmão, a gente não tem mais tempo, mas deixa eu te falar uma coisa. A fé é um potencial, porque a fé vem de Deus. E Deus dá liberalmente a quem o pede. Peça, se você não tem fé, peça a Deus, que liberalmente Ele vai te dar. Você já leu esse versículo? Peça a Deus. E aí sabe o que acontece? Você que está num período de oração, meu irmão, nessa 1 hora que você está orando, tira ali uns 15 minutos. Abra a palavra. Não, eu tenho que orar, eu tenho que pôr milho de pipoca no chão e tem que sair sangue no meu joelho. Não, não é isso não. 1 hora de oração. Tira ali alguns minutos, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, o que Deus tocar no seu coração. Pare um pouco e abre. Ah, mas pastor, não é oração? Não é só oração? É. Ler a Bíblia é oração. Porque oração é diálogo, não é monólogo. Diálogo é você saber falar e saber ouvir. Isso é oração. Monólogo é só falar. Isso não é oração, não. A oração é quando você fala e ouve, aí há transformação. Então dá oportunidade para Deus, abra a Bíblia, leia com calma e entenda o que Ele está falando com você. Porque a oração você fala com Deus e Ele fala contigo. E Ele te responde, aí a transformação vai acontecendo na nossa vida. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda vez que você para e ouve, Deus está acrescentando a sua fé. E você vai precisar dessa fé no decorrer do dia. Você vai precisar dessa fé durante a sua semana. Você vai precisar dessa fé na hora que o inimigo vier atacar. Você vai precisar dessa fé na hora das ameaças. E essa fé vai fazer diferença na sua vida. Você sabe por que Jacó tinha fé? A mesma fé que ele tinha quando ele estava todo errado, ele tinha quando ele estava certo. Mas por que quando ele estava errado, só deu problema na sua vida? Ele já não tinha fé? Ele foi expulso de casa, ele perdeu casa, ele perdeu família, ele perdeu o sossego, ele perdeu a honra, ele perdeu o nome. E só está perdendo, o que adiantou ter fé? Porque a fé dele era improdutiva. Mas quando a gente conserta com Deus, a nossa fé passa a ser produtiva. E a partir do momento que ele consertou com Deus, Deus falou, agora essa fé que você sempre teve, ela vai começar a produzir na sua vida. Porque agora vai vir a poda, e eu vou tirar aquilo que não pode, aquilo que não deve, eu vou te moldar. Sua maneira de falar era uma, agora é outra. Sua maneira de agir era uma, agora é outra. Você entrava por um caminho, agora você vai entrar por outro. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a colher os frutos. Quando Jacó saiu de lá, mesmo com fé, saiu com depressão, com tristeza, com vergonha, com miséria. Porque um camarada que não tem um travesseiro para dormir, está na miséria, com a trouxinha de roupa nas costas, sem perspectiva de vida, afundado. Tinha fé, mas não adiantava nada a sua fé. Mas depois que consertou, plantação foi multiplicando, os gados foram multiplicando, constituiu família, honrado, pai de família respeitado, próspero, enriqueceu, cheio da presença de Deus, ensinando a palavra, um exemplo de vida. Sabe por quê? Agora a fé é produtiva. Meu irmão, tenha fé, mas a fé com a obediência, ela produz muito na nossa vida. 100 por 1. Que a sua fé seja uma fé produtiva. Que seja uma fé com fidelidade. Que seja uma fé com obediência ao Senhor.
que seja uma fé que eu creio. Eu creio que Jesus cura, eu vivo a cura. Eu creio que Jesus é provedor, eu vejo a provisão. Eu sei que Ele me socorre, eu presencio o socorro. Eu sei que Ele cuida da minha vida e eu sou verdadeiramente cuidado. Eu creio, eu sou grato a Deus por tudo e verdadeiramente eu agradeço, mesmo no momento de escassez. Aí eu começo a viver a fé de fato. Aí eu vejo frutos da minha fé. Amém? Que Deus possa produzir na nossa vida 100 por 1, cada dia mais. Eu ia te falar de Paulo. Eu ia te falar de Moisés. Eu ia te falar dos profetas que foram transformados em outras pessoas. Paulo era um quando perseguiu os cristãos. Depois da conversão, Paulo foi outra pessoa. Ele era chamado de Saulo naquela época. Passou a ser chamado de Paulo, de tanta transformação que teve. Sabe os frutos que ele tinha antes? Um homem angustiado, amargurado, problemático. E depois que entregou a vida para Jesus, um homem que vivia a plenitude e sempre falava: gente, regozijai-vos no Senhor, é bom demais. Alegre-se no Senhor, Ele é suficiente na nossa vida. Ter nele não precisa ter mais nada não, você está tranquilo, eu estou garantido. Morrer para mim é lucro, eu fui lá e vi como é que é o céu. Que coisa maravilhosa, servir a Deus tem nada melhor do que isso. Coisa maravilhosa, a gente está caminhando para lá, daqui a pouco a gente vai para lá, essa luta vai cessar toda. Fica firme com Ele e regozija, alegre-se no Senhor. E outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Esse é o homem transformado. Vamos ficar de pé. Oh Deus, nos ajude a sermos transformados. Nós estamos em construção. Oh Pai, e nós sabemos cada vez que a gente dá um passo para o conserto, para a melhora, para ser mais humilde, para ser mais espiritual, para ser mais fiel, para viver mais a fé, para honrar mais o Teu nome. Quanto mais a gente faz isso, mais melhora a qualidade de vida nossa. Mais a gente é feliz, mais a gente é satisfeito, mais bênçãos vai chegando na nossa vida, mais problema vai embora. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa os que estão aqui no templo, abençoa os que estão em casa. Oh Pai, e o pouco que já começaram a experimentar da transformação do Senhor, que eles possam agora, Pai, não estar satisfeitos com a água só na canela, no tornozelo. Oh Pai, mas que eles venham mergulhar, que eles venham nadar de braçada na presença do Senhor e viver o melhor, porque o Senhor tem infinitamente mais bênção para nos dar. Toma a nossa família, toma a nossa casa, toma a nossa vida, Pai, e nos encha da Tua presença santa. Nos dá a Tua bênção, repreenda o mal e nos leve em paz debaixo das mãos poderosas do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.